Vamos à resolução da questão 66 da prova de matemática do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2021/2022. A questão é da prova de código 42, ok? Vamos ao enunciado. Ele diz o seguinte: seja uma função f de a em b, é como se lê essa notação, tá certo? Seja uma função f de a em b, tal que o conjunto A é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B é igual ao conjunto dos números reais. Aí ele diz, a alternativa que representa todos os pontos de um possível gráfico de F é, ok? Então, em cada alternativa, ele colocou pares ordenados que representam pontos, né, que é como ele denominou no enunciado, e tem que ser pontos do gráfico da função f, ok? Só que ele não dá a lei dessa função f, ele só dá o conjunto domínio, que é o conjunto A. Esse primeiro conjunto aqui, f é o nome da função. Esse primeiro conjunto a gente denomina de domínio e o segundo conjunto a gente denomina de contradomínio. E aí dentro do contradomínio você tem as imagens da função, ok? Que não é obrigado a usar todos os elementos, certo? Aí, o domínio da função é o conjunto formado por esses 5 elementos, os números naturais de 0 a 4, ok? Aí ele coloca alguns pares ordenados, tá? E quer saber qual é a alternativa que indica possíveis pontos do gráfico da função f. E veja que ele diz que f é uma função, ok? Ora, quais são as condições, né, para que uma relação binária entre dois conjuntos seja uma função? O primeiro critério, são 2 critérios, tá? O primeiro critério é que use todos os elementos do conjunto de partida, que a gente chama de domínio. Então, é obrigado numa função usar todos os elementos do conjunto de partida, certo? E o outro critério é que cada elemento do conjunto de partida, ou seja, cada um desses elementos aqui de A, só pode ter uma única imagem lá em B, ok? Então, obedeceu esses 2 critérios, a relação binária ela vai ser uma função. Então, quando a gente for avaliar cada alternativa ali, a gente tem que verificar se cada par ordenado desse que aparece nas alternativas, verifica esses 2 critérios, certo? Vamos repetir os critérios. Tem que usar todos os elementos de A e cada elemento do A só pode ter um único correspondente em B, que é a imagem desse elemento, ok? Então vamos à resolução da questão. Tá? E na resolução dessa questão eu vou ter que avaliar alternativa por alternativa, certo? Então vamos observar aqui, ó, o item A, quais são os pares ordenados que a gente tem? Tem o par ordenado 00, 01, 02, 03 e 04, ok? Então o 0, né, o primeiro elemento de cada par ordenado está saindo do conjunto A. E o segundo elemento de cada par ordenado, ele está sendo pego aqui no conjunto B. Então, note que ele usa somente o 0 de A, ou seja, ele não usa nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Ele só usa o 0 porque o primeiro elemento de cada par é o elemento de A que ele está usando. Ele só usou o 0. Isso já é suficiente para dizer que não é uma função, certo? Porque ele não usou os elementos de 1 a 4. E outro detalhe é que ele pega o 0, tá certo? E manda para várias imagens aqui. Veja que ele pegou o 0, mandou no 0 do B, mandou no 1, no 2, no 3 e no 4, ok? Então ele fere aí os 2 critérios. Ele deixa elementos sobrando em A, tá certo? E além de deixar elementos sobrando em A, o único elemento de A que ele usou, ele liga para vários elementos aqui em B. Ligou especificamente aí para 5 elementos, ok? Ou seja, o 0 tem 5 imagens. Então,
O item A, você não tem pontos de uma função, ok? Você tem pontos de uma relação binária. Aí vamos avaliar o item B. Observe que no item B, né, vamos olhar se ele usa todos do A. Aí você deve olhar para a primeira coordenada de cada par ordenado, certo? Aí no caso, veja que ele usou o 0, 1, 2, o 3 e o 4, ou seja, ele usou todos os elementos de A. Primeiro critério satisfeito. Agora basta verificar se cada elemento de A tem apenas uma imagem, certo? Aí no caso do 0, ele coloca como imagem do 0 o 0 que está lá no B, ok? Então esse 0 aqui só tem uma imagem. O caso do 1 aqui também só tem uma imagem, apesar de ter sido a mesma do 0, isso não tem problema, tá certo? A imagem do 2 é 0, a imagem do 3 é 0 e a imagem do 4 é 0 também. Então nenhum elemento de A está com mais de uma imagem, tá certo? Cada elemento de A tem uma única imagem. Então, esses pontos, eles satisfazem a uma função, certo? Então, o item B, tá certo? A gente percebe que o item B, a alternativa B vai ser a resposta da questão, ok? Agora vamos verificar o item C, certo? Só um pouco que a caneta travou um pouco aqui. Então, se a gente verificar o item C, né, a gente já descobriu que a resposta é o item B, certo? Mas vamos avaliar as outras alternativas para ver o que é que está acontecendo. Observe que na letra C, né, a letra C ele usa o 0, usa o 1, usa o 2, usa o 3, mas não usou o 4. Aí o fato do 4 sobrar já disse que não é função, ok? E o item D, observe que no item D do conjunto A ele usou o 0, o 2 e usou o 4. E usa um 5 aqui que nem no A está, ok? Então isso aí jamais vai ser pontos do gráfico dessa função, ok? Então, como eu disse, né, a alternativa correta vai ser a letra B, ok? Então, letra B é a resposta correta da questão 66.